vamos para mais sabedoria, vamos crescer em autoconhecimento e autoanálise. O que você vai aprender nessa jornada é a respeito das necessidades básicas nesse primeiro momento. Você vai entender quais são suas motivações, quais são as meta-necessidades que precisam serem supridas. Você vai aprender a como se autorrealizar para que você possa se sentir mais vivo, mais presente. E você vai aprender sobre experiências culminantes e de platô, e de como viver essas experiências. O objetivo de ensinar a respeito disso, de analisarmos a respeito disso, é para que você possa se sentir mais integrado, mais inteiro, para que você possa se sentir mais consciente de si mesma, de si mesmo, mais consciente do mundo. Assim, você vai poder agir com muito mais clareza e de forma muito mais acurada, muito mais assertiva com relação a você e as questões que te acontecem. A ideia de aprendermos a respeito dessas necessidades, esses conhecimentos que nós vamos trabalhar nas próximas aulas, e começando hoje, é para você aprender a se amar mais, a se aceitar mais, e também aprender a amar o outro e aceitar o outro sem julgamentos. Para você aprender a ser livre de conflitos internos, dos seus conflitos interiores. Aprender a se livrar ou a diminuir essas ansiedades que a gente vive, as tristezas, essas patologias e despertar o seu potencial humano, aquilo que há de mais rico em você, mais saudável em você, para que você possa usar a sua energia física, vital, psicológica, de forma mais construtiva, ok? E o primeiro passo para que você possa fazer um bom uso do que existe de melhor em você, de mais saudável em você, se sentir mais integrado, é você começar a conhecer as suas defesas de ego, como a gente chama, defesas do ego, se conscientizar dessas defesas do ego, saber como elas funcionam, para que você possa estar mais integrado. O que são essas defesas do ego? São as formas que você utiliza, as artimanhas que você utiliza para fugir do crescimento, para fugir da sabedoria, para fugir da autoanálise. Então, primeiro você precisa saber o que você faz para fugir desse crescimento, porque parece que a gente quer crescer, parece que a gente quer se desenvolver, e sim, nós temos essa necessidade, nós buscamos isso. Mas existem certos empecilhos inconscientes, aspectos inconscientes seu, que fazem com que você acabe fugindo desse seu autoconhecimento, dessa sua transformação pessoal. E hoje, nós vamos falar a respeito de Abraham Maslow. Essas coisas que eu falei para vocês, as necessidades básicas, metacognição, necessidades básicas, meta-necessidades, autorrealização, experiências culminantes de platô, faz parte do que Abraham Maslow, que é um grande psicólogo, trabalhou. Então nós vamos trazer isso para a parte clínica, para o seu autoconhecimento. Sendo que Maslow ele acrescentou as defesas inconscientes ao crescimento que Freud, pai da psicanálise, trouxe para o mundo, ele acrescentou 2 tipos de defesas ao crescimento. Uma se chama dessacralização, que é o que eu vou explicar agora, e a outra é o complexo de Jonas. Se der tempo eu explico essas duas hoje e depois eu explico as 9 defesas do ego na perspectiva da psicanálise, ok? Agora nós vamos começar a entender a dessacralização, o que é essa dessacralização na perspectiva de Abraham Maslow. A dessacralização é uma defesa que você tem para que você não cresça. É uma forma de você fugir do crescimento. É uma forma de você evitar se sentir mais integrado, mais vivo na vida.
Dessacralização é quando você não dá sentido à vida diária. É quando você tira o sagrado da vida diária. Você lembra que uma das minhas missões é fazer você despertar para o que existe de mais humano e de mais sagrado em você? Então, é muito comum hoje as pessoas que vivem um desespero interior, uma falta de sentido, não sente vontade de levantar da cama, não sente vontade de trabalhar, não sente amada, não ama, por falta de viver o sagrado. Muitas vezes tira o sagrado da própria vida. E quando você tira o sagrado da sua vida, você começa a perder o valor, a perder a graça de viver. Você começa a tratar as pessoas com desdém, sem interesse, sem profundidade. Inclusive você começa a tratar a você mesmo sem interesse, sem profundidade. Você olha para você e só vê um pedaço de carne. Você olha para você e só vê números. Você não trata mais o sagrado em você. Você não consegue enxergar que existe um ser espiritual que merece ser amado, ser respeitado, ser valorizado. Você exclui o sagrado da sua vida. E o fato de excluir o sagrado da nossa vida e da vida de outras pessoas, quando você olha para outro ser e você não enxerga um sagrado nele, você enxerga apenas um inimigo, ou você enxerga um ser qualquer, outro ser humano. Ser humano não presta, eu não quero saber de ser humano. Isso é porque você tirou o sagrado da sua vida. E aí você olha para os outros com desdém, você não tem mais cuidado no ser humano. O ser humano não é mais sagrado, ele não tem mais valor para você. É lógico que a sua vida começa a empobrecer. Porque uma das grandes belezas da vida é nos relacionarmos com outros seres humanos. E se você tira esse aspecto de você, a vida começa a perder sentido. Se você olha para os animais e você não vê o sagrado dos animais, você os mata, os maltrata e age com eles de qualquer forma. Por que as culturas indígenas eles têm um respeito gigantesco pelo animal? Tem um filme maravilhoso que eu acho belíssimo, que é Avatar, o azulzinho, não o desenho. Avatar, filme que era aquele ser que ia para outra dimensão. Tem uma cena em que eles matam o animal, mas eles dizem que enxergam o animal. Eles não matam por matar, eles agradecem profundamente aquele animal por suprir a necessidade deles. Não é uma carnificina, não é uma coisa sem sentido matar por matar. Mato pela minha existência, mas eu me sinto muito grato pela existência desse ser. E aí a floresta prosperava, os animais prosperavam, o ecossistema funcionava muito bem. Nós tiramos esse sagrado da vida. A gente trata os animais de qualquer forma, os seres humanos de qualquer forma. Se você tira o sagrado da sua vida, se você está nessa defesa da dessacralização, que é eliminar o sagrado da sua vida, você está se empobrecendo, você está se matando, você está se colocando em depressão, você está se colocando em ansiedade, você está se trazendo à tona patologias para a sua vida. Pessoas que vivem o sagrado, elas são mais felizes, elas são mais integradas, elas são mais harmoniosas, elas são mais amorosas. Isso é comprovado pela psicologia positiva, pela psicologia transpessoal e pelas pessoas que vivem realmente uma experiência espiritual verdadeira. Então o sagrado é importante. Tirar o sagrado da sua vida faz com que você beba água sem gratidão, com que você se alimente sem se conectar com esse alimento. Isso vai gerando uma banalidade da vida quando você trata tudo como objetos. Só uma camisa, não serve para nada, é só outro ser humano. Sabe? Olha só, até a forma de falar se torna vazia quando você tira o valor das pessoas, quando você não traz o sagrado. Aqui. Tem uma parte no budismo que é você olhar para o outro com compaixão, com sentimento de amor por esse ser, desejando que ele seja feliz, que ele saia do sofrimento.
essa intenção mental de desejar que os seres saiam do sofrimento, que eles sejam mais felizes, vai humanizando você, vai trazendo à tona essa consciência do sagrado, esse respeito pelo outro, pelos animais, pela natureza. No próprio cristianismo, quando você pede que o Espírito Santo abençoe o outro, tire a dor do outro, leve sabedoria para o outro, leve paz para o outro. Quando você começa a abençoar, quando você começa a viver esse sagrado, seja de qual linha espiritual que você siga, mas você não trata os outros de forma banal, e sim como seres divinos, como seres importantes, mesmo com seus defeitos, mesmo com suas fragilidades e sombras. O simples fato de você olhar para os seres, outros humanos, outros animais, as plantas, e desejar o bem e enxergar a importância dessas pessoas para o mundo, isso vai te tornando mais sensível, mais amoroso, mais amorosa. E isso é uma prática que nós deveríamos fazer. Se você quer ter mais felicidade, comece a desejar felicidade. Você não precisa falar, olha para alguém e internamente abençoa essa pessoa. Reconhece algo de sagrado nela. Existe uma tradição que eles fazem assim, ó, namastê. O sagrado que existe em mim sauda o sagrado que existe em você. Se vocês percebem, de vez em quando eu finalizo as minhas aulas assim, gratidão. E gratidão, eu saudo a essência que existe em você, eu falo para a sua alma, eu falo para o seu coração, eu falo para o sagrado que existe em você. O sagrado que existe em mim fala para o sagrado que existe em você, para que ele possa vir à tona. Quando você vive esse sagrado, reconhecendo isso nos outros, você se torna mais feliz, mais pacífico, mais verdadeiro, mais integrado. Procure trazer o sagrado para a sua vida. Elimina, perceba quando você começa quando você começa a ser vítima dessa dessacralização. Quando você perceber você utilizando essa defesa do ego de dessacralização, que é tirar o sagrado da vida, você vai percebendo como a sua vida vai ficando empobrecida. E aí você começa a banalizar os próprios sentimentos. Você banaliza tratando as pessoas de forma fria, sem amor, sem bondade, sem amizade. Porque o ser humano presta, é outro que veio para me atrapalhar, então eu quero vencer ele mesmo, quero passar ele para trás, quero enganar, quero mentir, quero só o dinheiro dessa pessoa. Isso é quando você tira o sagrado da vida. Se você sacraliza, se você reconhece que existe o sagrado, você não vai querer passar ninguém para trás. Você não vai querer enganar, você não vai querer ficar atendendo alguém só para ganhar o dinheiro dela. Você não vai querer empurrar produto nos outros só para você comprar o seu carro, a sua casa e os outros que se danem. As guerras, o ódio, a separação, elas são feitas por causa da falta dessa consciência do sagrado. De que adianta você ir para uma espiritualidade, uma igreja qualquer, se você não viver esse sagrado na sua vida? É importante viver o sagrado na sua vida em tudo. Até nos objetos inanimados, ou seja, livros, relógio, roupa, fogão. Reconhecer o sagrado, reconhecer o valor das coisas, torná-las importantes, sem se apegar a elas, mas tornando as coisas importantes, reconhecendo o valor delas. Reconhecer o valor, ser sagrado é reconhecer o valor, é dar importância, dar sentido. E isso ninguém pode fazer por você. Olha só, essa minha camisa é uma camisa. É a mesma para mim e para qualquer pessoa, mas a intenção que eu coloco nela de gratidão por ela me agasalhar, por me vestir, se eu tenho uma conexão sagrada com ela,
E sagrado, entenda que não é de misticismo, de rezar para a camisa, não, mas de gratidão, você me serve. Você é importante para mim. Com certeza eu vou me sentir muito mais feliz, muito mais prazeroso estar com ela do que simplesmente se eu colocá-la sem dar nenhuma importância. Isso objetos inanimados. Imagina com seres humanos. Se eu transo com a minha esposa com o sentimento de que ela é importante, de que ela não é apenas um pedaço de carne, mas que ela tem uma troca de sentimentos, que a gente se beija, a gente se olha nos olhos, que a gente sente o cheiro um do outro, a pele um do outro, que existe uma alma, um encontro de almas, uma troca de energia. Se eu torno essa sexualidade sagrada, se torna muito mais prazeroso, muito mais cheio de amor, muito mais cheio de vida, de vitalidade, do que simplesmente se eu transo como um animal, que só quer pôr o esperma para fora. Eu trato ela como objeto sem me preocupar em dar prazer a ela, em fazer que ela se sinta feliz na relação. Percebe quando você tira o sagrado da sua vida, até as relações sexuais se empobrecem. Porque você já não olha mais para outro ser humano com humanidade. Você olha para outro ser humano como um pedaço de carne. Isso está acontecendo em grande escala na nossa sociedade. O sexo está ficando banalizado. É transar por transar. E isso empobrece a vida. É isso que você precisa tomar consciência. O sexo se torna vulgar, frio, sem vida, quando você tira o sagrado da relação. Se você olha para outro ser humano como um ser sagrado, você vai querer transar com ele de qualquer forma? Você vai tratar ele de qualquer forma? Ou você vai querer dar os seus melhores sentimentos para ele? Os sentimentos de amor, de entrega, de paz, de bondade. Mas se o outro é um objeto qualquer, eu vou usar ele para despejar minha raiva, o meu estresse, para usá-lo, gozar e sair fora. Isso é dessacralização. Perder o sentido, o valor. É banalizar a morte. Ih, morreu quantos? 3 pessoas. Ih, morreu. Banalizar a morte. Quando você tem o sagrado, você valoriza a vida e também a morte. Quando você tira o sagrado da vida, você se torna um robô. Um mero robô, uma máquina. Que foge dos sentimentos, do humano e do sagrado em você. Você não se relaciona com seus sentimentos, sejam esses de raiva, de tristeza, de medo, de angústia, de amor, de bondade, de justiça, de beleza, de abundância, de generosidade. Tornar a vida sagrada é se relacionar com o humano que você é, saber que a raiva faz parte, que a bondade faz parte. E que você é um ser sagrado, que está tudo bem em sentir certas emoções. Você não vai se julgar nem se culpar por isso. Você vai procurar entender, integrar isso em você e agir de forma diferente. Bom, torna-se fraco a pessoa que tira o sagrado da vida ou se torna um robô, uma máquina que sai matando e atropelando todo mundo sem valorizar nada, não se importa com as plantas, não se importa com os animais, só quer saber de dinheiro. Eu estou falando alguma mentira, alguma bobagem? Ou vocês não estão vivendo num mundo assim? Ou até mesmo você, em vários aspectos da sua vida, se pega fazendo isso, tirando o sagrado da vida. Eu faço isso também, eu, Francisco Júnior, me pego, às vezes, tirando o sagrado da minha vida, olhando para alguém com raiva,
olhando para alguém com desprezo, com distância. Não acho que porque eu estou falando isso eu não faço essas coisas. Eu faço também. Só que eu reconheço que eu faço. E é por isso que eu falei, primeiro você precisa reconhecer as defesas do seu ego, que atrapalham o seu crescimento. Se eu reconheço que eu faço isso, se eu sei que isso existe, eu posso me enxergar fazendo isso. E entender que isso vai me levar para o buraco. E aí eu paro sem me julgar, eu aceito que isso faz parte, que eu me vi de forma fria, distante dos outros. Eu respiro, eu medito, eu procuro entender o porquê que eu estou frio com essas pessoas e reconhecer o sagrado nelas, para que eu possa manifestar bondade, justiça, verdade, generosidade, amizade para com as pessoas. Alguns desses sentimentos mais nobres, eles surgem espontaneamente, outros requerem um esforço da minha parte. E está tudo bem. É isso que eu quero que você comece a tomar consciência. Aí você vai perceber que você vai sair da depressão, da ansiedade, quando você começar a enxergar a vida de forma mais sagrada. A sua comida de forma mais sagrada. Você como um ser mais sagrado. Você não vai se tratar de qualquer jeito, porque se eu sou um ser sagrado, de importância, de valor, eu vou me encher de toxinas, de remédios, de drogas, de bebidas alcoólicas. Eu vou evitar dormir direito, eu não vou cuidar de mim mesmo. Se eu me considero sagrado, eu vou cuidar de mim. Eu vou me alimentar bem, eu vou dormir bem, eu vou acariciar-me, eu vou me permitir ter bons pensamentos comigo mesmo. Isso vai produzir e elevar a minha imunidade. Vou ter uma saúde melhor. Então, você começa a entender que quando você começa a tirar o sagrado da vida, para onde isso leva? A competição desenfreada, o desrespeito pelo outro, tratar o outro de forma fria, o achar que o ser humano não presta, o tratar-se de si próprio de forma má, de forma egoísta, a não cuidar dos animais. Mas se eu trago o sagrado para a minha vida, a coisa muda de figura. Eu tenho respeito pelo outro, pela vida, pela natureza. E é isso que a gente precisa resgatar, de forma consciente e intencional. Não acho que o simples fato de você tomar consciência disso, você vai se iluminar, vai ser uma pessoa mais amorosa, mais bondosa amanhã, mais pacífica amanhã. É algo que você tem que construir. Você está vendo a palavra paz aqui? Ela me lembra da importância de viver a paz, de evitar guerras, discussões, de estar em estados de paz. Está vendo a corujinha ali em cima? Ela é um símbolo de sabedoria. Está em cima de livros essa corujinha. Representa a sabedoria. Então quando eu olho para ela, ela me remete à sabedoria. Seja sábio. Você está agindo de forma sábia, Francisco, agora? Você está sendo sábio nessa relação? Você está sendo sábio nesse aspecto, nessa situação? Então tenha símbolos de sabedoria para te lembrar do sagrado. Hoje em dia, os humanos, eles não têm mais a sensibilidade que tinham as pessoas na época de Cristo, de Buda, ou os índios mesmos, quando eles iam para o rio e eles consideravam o rio sagrado, eles consideravam os peixes sagrados, eles consideravam a terra sagrada, as flores. Então, se isso é sagrado, eu não posso fazer mal à terra, eu não posso fazer mal ao peixe, eu não posso poluir os rios. Se o outro ser humano é sagrado, eu não posso sair maltratando outro ser humano. Pessoas que vivem o sagrado, quando elas olham um símbolo religioso, elas se emocionam. Quando elas veem lá o Cristo,
que representa sagrado para elas, elas se emocionam. Elas se sentem preenchidas de amor. Isso é uma dimensão que a pessoa que não sabe o que é viver o sagrado não tem. A pessoa que vive o sagrado, quando ela faz um louvor, ela se enche de paz. Eu não sabia louvar. Eu não sabia louvar. Eu aprendi a louvar há pouco tempo. Você louva quando você olha para o céu e você se admira com ele. Na verdade eu sabia isso, mas eu não sabia que eu estava louvando. E louvar é uma forma de viver o sagrado. Você se emociona com os louvores? Mas não é aquela emoção de tristeza, é a emoção de sentir o seu coração preenchido de bons sentimentos, de amor, de coragem, de bondade, de justiça, de verdade. Considerar o alimento que você come sagrado, saber que ele veio da terra, que ele cresce, que ele supre as suas necessidades internas e se sentir grato por ele estar te dando vida, porque você matou o pezinho de feijão, o milho. Você não, quando você compra, alguém fez isso por você. E esse milho ele está dando a vida para a sua vida viver. Quando você come lá a carne do animal, eu, quando a gente come, a gente deve se sentir grato, porque eles estão dando a vida para que a gente possa viver. Mas quantas coisas que você faz você não valoriza? É importante isso, é muito profundo. Talvez se você estiver tão dessacralizado, se você estiver tão distante dessa realidade do tornar as coisas sagradas, você não se sensibilize com o que eu estou dizendo, você não pare para refletir sobre o que eu estou dizendo. Mas se você tiver um mínimo que seja de abertura espiritual, de abertura humana, de humanidade para o que eu estou dizendo, isso te sensibiliza. Isso faz com que você comece a parar e analisar melhor a sua existência. E olhar para mim como um ser sagrado também. E me dar o devido valor e respeito. Assim como eu te dou o devido valor e respeito. É ter o cuidado quando você vai falar algo com alguém. Para não sair machucando as pessoas. Eu ponho limites. Eu falo coisas que machucam as pessoas, mas não machucar por machucar, pelo simples prazer de machucar. E sim, no sentido de vai machucar porque ela vai enxergar algo que ela não consegue enxergar sozinha. E a partir do que eu estou falando, ela vai começar a enxergar e crescer, e melhorar. E aí esse machucado se torna mínimo diante dos prazeres da vida que ela começa a ganhar, do quanto ela se integra com a existência. Isso que a gente está conversando aqui é muito profundo. Muito, mas muito mesmo. É porque as palavras não expressam o sagrado. As palavras não expressam o que é você olhar para quem acredita em Jesus e entender a dimensão daquilo que ele representa e se sentir feliz, emocionado com a bondade, com a transcendência, com a vida que esse homem trouxe. É quando você olha para Buda e reconhece a dimensão do amor que ele traz para o ser humano, da compaixão que ele tem. Mas você não consegue ter essa dimensão do sagrado porque você não estuda profundamente o budismo, você não estuda profundamente o cristianismo ou a religião que você vive. Essa é uma das funções do sagrado, da religião. Fazer você se ligar, se religar ao sagrado. Mas essa também é uma função do psicólogo, do líder, do professor, do filósofo. É fazer você ter sabedoria
e trazer vida para a sua vida. E quando o sagrado é tirado da nossa vida, isso nos empobrece. Eu, quanto ser humano, quanto psicólogo, quanto pensador, eu me responsabilizo com isto, em ativar e trazer à tona essa consciência do sagrado. Porque aí você não vai sair fazendo guerra, você não vai sair prejudicando as pessoas desnecessariamente, e você consegue sair de sofrimentos. Quando você vive o sagrado, você se encanta com a vida, com o canto dos pássaros, com as montanhas, com as flores. Você sente a beleza com as plantas, com a fruta que você come. Maçã, você mastiga a maçã e sente prazer, você sente o sagrado dela. Você sente que a vida está te alimentando ali. Quando você bebe a água e você... Que coisa boa. Quando você respira e você entende que essa consciência cósmica, esse Dharma, essa consciência que criou esse universo de forma perfeita, te possibilita o ar para te manter vivo. Mas a gente só quer valorizar o ar quando está morrendo de Covid, quando está com o narizão entupido sem conseguir respirar direito. Aí a gente percebe o valor do ar. Aí você dá valor ao ar. Mas se você desse valor ao ar, lembrasse de valorizar o ar, o vento, mais vezes. Abrir os braços e contemplar isso de forma sagrada. Você está alimentando a gratidão dentro de você, a contemplação, despertando potencialidades de cura. Uma pessoa grata não tem espaço para depressão, para ansiedade, para tristezas. Pode sentir-se triste em alguns momentos, mas ela logo se preenche de bons sentimentos, de boas sensações. Você se emociona quando você tem o sagrado com o nascimento da vida. Seja dos animais ou de seres humanos. Com os símbolos sagrados, como eu já falei. Com o ar, com as flores. Esse sentimento que nós estamos falando de viver o sagrado não é uma coisa que não exista. Os santos vivem isso. Os místicos vivem isso. Os seres humanos, humanistas, vivem isto. Os poetas, os artistas, verdadeiros artistas e poetas, não aqueles que estão só interessados em ganhar dinheiro e fazer nome, mas aqueles que vivem a arte como algo que melhora a vida, como algo que melhora o ser humano. Poeta que declama com a alma, que fala com a alma, que escreve com a alma. É a sensação de contemplar a natureza, de contemplar o belo. Gente, como a minha alma se enche de alegria quando eu canto. Na época que eu fazia teatro, que eu conseguia interpretar papéis e me conectar com a arte e declamar poemas. Gente, eu tô arrepiado aqui, ó. Não sei se você consegue ver, mas eu fico todo arrepiado só de pensar nisso. Criar espaço dentro de você para te sensibilizar para a vida. Fazer um louvor. Se conectar com o lado espiritual. Eu me emociono quando eu vejo uma Madre Teresa de Calcutá amando.
quando eu vi o Nelson Mandela fazendo os discursos de bondade, conseguindo acalmar os ânimos e, de fato, fazer as pessoas serem mais verdadeiras, mais pacíficas. Quando eu vejo um ser humano agindo de forma bondosa, de forma justa, gente, isso me emociona. Isso me enche de alegria, me enche de paz, porque eu vejo a manifestação da vida, do sagrado nessas pessoas. Mas será que viver o sagrado é só coisa de filósofo, de artista, de místico ou de santos? Não, é coisa de seres humanos. Isso é o instinto do ser humano. Inclusive, se você tem esse aspecto do sagrado em você, você se emociona quando você vê alguém ajudando outra pessoa, quando você vê alguém manifestando atos verdadeiros de bondade. Ou você pode sentir raiva, porque queria estar fazendo aquilo e não teve coragem ainda. Mas, de modo geral, se você tiver o sagrado em você, você se emociona. Você se sente feliz. Inclusive, quando você é o canal de manifestação do sagrado, quando o sagrado passa por você, quando o amor passa por você, quando a justiça, a bondade, a beleza, a gratidão, as bênçãos passam por você. Quando eu me coloco em situações como essa para falar do sagrado, e eu desejo verdadeiramente que você seja feliz, que você tenha paz, que você tenha alegria, que você se conecte com amor dentro de você, eu sinto a presença energética de amor. Eu sinto vida sendo transmitida. Tem algumas pessoas que não percebem isso, outras que são mais sensíveis conseguem perceber. Não importa se você está desperto para essa consciência energética, para essa consciência espiritual. Simplesmente se permita amar, viver os valores da alma. É saber que do outro lado existe uma alma, um ser humano, que às vezes está triste, que às vezes precisa de amor, que precisa ser visto, acolhido, escutado. E eu verdadeiramente desejo te mandar esse amor. Que você possa se relacionar com outras pessoas em amor, em paz, em harmonia, para saborear a beleza da existência. Com sabedoria. Quando eu falo que a sabedoria floresça na sua vida no final dos meus vídeos, isso tem uma dimensão tão grande. É para que esse sagrado também floresça. E tudo o que ele representa. E com certeza sua vida será mais feliz, será mais harmoniosa, será mais benéfica. Que a sabedoria floresça na sua vida. Que você verdadeiramente viva em paz. Que você possa descobrir a beleza de viver no sagrado. De trazer o sagrado para o seu dia a dia. De se permitir amar. De se permitir ser bom com os outros. De se permitir ser justo. Sem medo. E contemplar a vida, o transcendente, saborear a existência, as montanhas, o ar, as plantas,
as crianças, os animais, as pessoas. Gratidão.